Eu me dei conta de que eu nunca havia gravado um vídeo explicando sobre o Read Your Bible. O Read Your Bible, ele se trata da materialização de uma conversa minha com o Senhor. Em 2018, eu tinha acabado de chegar em casa, estava me preparando para dormir e o Senhor disse ao meu coração de forma clara, de forma quase que audível: passe tempo comigo. Não entre nas suas redes sociais, não responda mensagens do WhatsApp, simplesmente passe um tempo comigo. Foi aí que eu passei horas e horas e horas orando em outras línguas. Não sabia pelo que eu estava orando, mas eu sabia que algo estava sendo gerado. O que eu tinha dentro do meu coração era que algo estava sendo produzido enquanto eu orava. Nós não temos noção das coisas que acontecem quando a gente passa tempo, quando a gente investe tempo em oração. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro que eu orei bastante em outras línguas, depois eu acabei pegando no sono. E durante esse tempo de oração, algo muito precioso estava nascendo, algo muito precioso estava sendo gerado, e isso era o Read Your Bible. O significado de Read Your Bible é: leia a sua Bíblia. E o meu intuito, eu sou apaixonada por hábitos e eu reconheço muito o valor de um hábito na nossa vida, quão mais o hábito da leitura bíblica. E o meu objetivo é fazer com que pessoas venham conhecer ao Senhor através da exposição às Escrituras. Porque quando a gente se expõe, quando nós nos expomos às Escrituras, a gente entende muita coisa sobre nós mesmos, sobre o nosso hoje, sobre o nosso amanhã também. No outro dia eu acordei e despretensiosamente eu simplesmente postei no meu Instagram: se existir alguém que gostaria que eu compartilhasse meu plano de leitura bíblica de ler o Novo Testamento em 60 dias. E eu lembro que aquilo tomou uma proporção gigantesca, várias pessoas aceitaram e começaram a postar que haviam aderido ao plano de leitura, e aquilo começou a crescer, e como um movimento, várias pessoas pegaram juntos e começaram a ler a Bíblia também. E eu entendi que aquilo que eu havia passado horas orando na noite anterior havia nascido no outro dia, que foi o momento onde o Senhor me deu o Read Your Bible e esse comissionamento de alguma forma inspirar, de alguma forma incentivar as pessoas à leitura bíblica. Não tem como a gente viver de forma saudável e de forma segura sem conhecer o manual da vida, porque nas Escrituras estão muitas, inúmeras, essenciais respostas e conselhos para aquilo que eu e você precisamos na nossa existência. É possível que a gente viva uma vida alheia às Escrituras, mas a nossa vida será muito melhor tendo conhecimento do Pai sobre a nossa vida, sobre a nossa história. É como se todas as vezes que nós lêssemos as Escrituras, algo em nós fosse iluminado. O Read Your Bible é sobre isso. Ele é uma espécie de comunidade. É sobre uma pessoa incentivar a outra a se dedicar à leitura das Escrituras. Eu entendo que existe algo muito nobre no hábito de ler a Bíblia. E muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, muitos cristãos não se esmeram nesse hábito. E eu acredito que a gente precisa melhorar nisso. Eu acredito que a gente precisa se dedicar mais a isso. Deus, ele se manifesta, ele se revela através das Escrituras. Então, o Read Your Bible, ele é um convite e um lugar seguro para que uma pessoa ajude a outra na leitura bíblica. Eu acredito firmemente que antes de sair para encontrar pessoas, antes de sair para transformar pessoas, a gente precisa desse lugar.
esse lugar de sermos transformados. E o Read Your Bible, o objetivo dele é levar as pessoas para os pés de Jesus, porque não adianta nada a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa própria alma. E o lugar mais lindo, o lugar mais nobre, o lugar mais doce que eu e você podemos estar é assentados aos pés de Jesus, aprendendo com ele, recebendo dele. E esse lugar dos pés de Jesus é um lugar de honra, porque a gente reconhece o Senhor e o Salvador que ele é. Então eu te convido a fazer parte disso e eu prometo que é impossível você se expor às Escrituras com o coração aberto e não ser tocado de alguma forma pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe.